terminado o grande expediente, eu convido a engenheira, a senhora Giane Schmidt Saldanha, para que faça a apresentação do projeto de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Porto União. Se possível, a senhora pode fazer uso da tribuna por tempo indeterminado, eu acredito, porque estamos com tempo bem folgado, então pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Eu sou engenheira Giane, sou coordenadora de obras da USP, que é a unidade de projetos de obras da região Sudeste. E solicitaram que eu viesse fazer uma apresentação a respeito do contrato de programa, das propostas que estão sendo apresentadas juntos ao contrato de programa que está em análise pela Prefeitura, né, que vai ser julgada por essa Câmara. Então, meu objetivo aqui essa noite é fazer essa apresentação e mostrar quais são as propostas, os prazos de investimento e os valores que vão ser desembolsados para que isso seja alcançado. Então, eu preparei uma apresentação com o objetivo de esclarecer, né, quais as regiões que vão ser atendidas. Bem, falar um pouquinho da política empresarial. Primeiramente, a política de água, que é manter o índice de 100% da população urbana abastecida com água tratada. E água não pode faltar, e qualidade é a condição, tem que ser a condição de fornecimento. Esgoto, a política empresarial é promover a universalização dos serviços de saneamento básico, né? Então, falando um pouco em atendimento, hoje a Sanepar ela atua em 346 municípios do estado do Paraná e Porto União, né? Esse é o único município que é atendido em Santa Catarina e abastece aproximadamente 9,5 milhões de paranaenses com água tratada e aproximadamente 6 milhões com esgotamento sanitário. Pode passar. Falar um pouquinho de rede instalada, em termos de Paraná, são mais de 46 milhões de metros de rede de água instalada e mais de 2 milhões e 800 mil ligações de água. Tá? O índice de atendimento com água da população urbana abastecida com água tratada é de 100% hoje. Esgoto sanitário. Falando em índices de esgoto, são aproximadamente 28 milhões e 400 mil metros de rede de esgoto instalados e aproximadamente 1 milhão e 700 mil ligações de esgoto. O índice de atendimento do estado do Paraná hoje é de 64,36%. Falando um pouquinho de investimento, a Sanepar investiu nos últimos 3 anos 1 bilhão e 930 milhões de reais. Tá? Agora falando um pouquinho de Porto União. Tá? IARCE atual. IARCE é o Índice de Atendimento com Rede Coletora de Esgoto. Atualmente, Porto União possui 14,46%. Isso quer dizer o quê? Que da população urbana, que é de 32.404, pelo último censo, apenas 4.686 habitantes são atendidos com rede coletora de esgoto, proporcionando esse índice de 14,46%. Isso dá em torno de ligações prediais de esgoto existentes hoje de 1.264 unidades. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho dos investimentos que a gente tem planejado para o município de Porto União, alguns com dinheiro assegurado, outros com dinheiros a captar ainda, mas planejados para investir em Porto União, e que é a proposta do contrato de programa junto à Câmara. Tá? Então, falando um pouquinho de água, primeiramente. Então, está previsto a ampliação do sistema produtor para uma capacidade total de 300 litros por segundo. Hoje, a capacidade do sistema produtor, que é o sistema integrado de União da Vitória com Porto União, é de 180 litros por segundo.
Então, a nossa proposta é ampliar em mais 120 litros por segundo, tá? Além da implantação de uma estação de tratamento de lodo, 2 estações elevatórias de água brutas, denominada de 2 e 3, e 410 metros de adutora de água bruta. Além disso, também está prevista a ampliação do sistema distribuidor e de reservação, através da execução de aproximadamente 7.200 metros de adutora de água tratada, um reservatório de 3.000 metros cúbicos e 2 elevatórias de água tratada, elevatória 21 e 21A. Então, são investimentos que totalizam 18.850.000, com recursos assegurados já pelo BNDES, com previsão de execução de novembro de 2015 a novembro de 2017. Tá? Então, aqui eu trouxe um mapa desses investimentos que estão previstos. A parte ali em amarelo é União da Vitória, a parte em azul é em Porto União. Então, aqui a gente tem toda a ampliação da captação e da estação de tratamento de esgoto. Em amarelo aqui, que não dá para ver bem, mas são todas as adutoras. Aqui a área onde vai ser implantado o reservatório de 3.000 cúbicos. Então, todo esse investimento ele vai beneficiar tanto União da Vitória como Porto União, garantindo uma água com quantidade e qualidade suficiente para atendimento dessa população para os próximos 20 anos. Tá? Aqui, cortou lá em cima, aqui a gente já está falando de rede coletora de esgoto. Atualmente, União da Vitória, como eu já falei, possui um atendimento de aproximadamente 14,5%, e só essa região de Porto União aqui é atendida, tá? Porto União, 14,5%. E só essa região aqui, que é denominada Bacia A8, que hoje é atendida com rede coletora de esgoto. Tá? Então, a nossa proposta de investimento junto ao contrato de programa, ela se divide em 3 etapas. Uma primeira etapa seria o quê? A implantação de um novo polo de tratamento aeróbio na Bacia A3, com capacidade de vazão de 20 litros por segundo, totalizando investimento de 7 milhões de reais. Além da execução de aproximadamente 19 mil metros de rede na Bacia A3 e implantação de 902 ligações de esgoto ainda na Bacia A3 de Porto União, totalizando investimento de 11.950.000 e elevando o índice de hoje de 14,5% para 25% até o final de dezembro de 2017. Tá? Então, hoje, atualmente, a gente tem rede coletora só aqui nessa bacia, na A8, e a nossa proposta na primeira etapa do investimento é fazer a estação de tratamento, que ela tem que ser localizada em União da Vitória, para a gente conseguir o atendimento das redes por gravidade, né? Então, fazer a implantação dessa estação de tratamento de esgoto e atender de imediato toda a região da Bacia A3. Não sei quais são os bairros aqui que Bolívia? Beneficiando, assim, nessa primeira etapa, o pessoal do bairro São Pedro. Numa segunda etapa de investimento, a gente propõe a execução de aproximadamente 25 mil metros de rede coletora, sendo aproximadamente 15 mil metros na Bacia 9 e quase 10 mil metros de rede na Bacia A31, totalizando investimento de 6.200.000 reais aproximadamente, além da implantação de 1.365 ligações, sendo 777 na Bacia 9 e 588 na A31, elevando o IARCE em 40% para dezembro de 2018.
com investimento de aproximadamente 6 milhões e meio. Tá? Então, essa segunda etapa de investimento, né, para 2018, contemplaria essas regiões em rosa aqui. Ok? E uma terceira etapa de investimento, que daí igualaria a proposta que foi assinada junto à Prefeitura de União da Vitória, né, que seria a implantação de um polo de tratamento para atender a bacia 10, com capacidade de 15 litros por segundo, investimento de 4.850.000, execução de mais praticamente 40 quilômetros de rede coletora na bacia 10, em Porto União, totalizando quase 10 milhões de reais, e a implantação de 1.814 ligações na bacia 10, totalizando 380 mil reais, elevando assim o IARCE a 60,7%, com valor de investimento de 15 milhões e 200 mil reais. É a previsão de execução, finalizar toda a implantação desse empreendimento até dezembro de 2019, com valor total previsto da primeira, segunda e terceira etapa de R$ 33.633.410. Então, essa terceira etapa pegaria toda a bacia A10 aqui, elevando dessa forma, ao final da terceira etapa, o índice de atendimento com rede coletora de esgoto para 60,7%. Essa seria a proposta. Tá? E aqui só, por fim, né, dando só uma explicação, o processo que a gente vai implantar aqui em Porto União é um processo diferente do convencional usado pela Sanepar. Atualmente a Sanepar ela usa quase que na maioria das vezes o processo de tratação anaeróbio. Aqui, por uma questão já de solicitação, pelas estações de tratamento estarem localizadas bem próximas ao centro da cidade, a gente vai estar usando um sistema de tratamento aeróbio, que é um sistema diferente, e é um sistema novo, até utilizado pela Sanepar, que tem um custo de implantação bem superior ao custo de implantação das demais estações de tratamento que a gente faz uso no estado, pela questão do odor, né? Então, que é uma reivindicação já do poder público, né? Então, aqui eu só trouxe algumas fotos do sistema que a gente vem buscando implantar. E quais são as vantagens e as desvantagens em relação a esse tratamento que está sendo utilizado. Então, qual é a vantagem? Uma das maiores vantagens é uma eficiência de tratamento de efluentes bem mais elevada do que a utilizada atualmente, que atinge índice de eficiência de remoção de DBO de até 98%, e ela tem a maior vantagem dela de não produzir odor nem gases explosivos. Tá? E as desvantagens seria a questão do custo operacional, que é bem mais elevado do que a estação que a gente usa atualmente. O custo operacional também é bem maior e a gente precisa de uma área um pouco maior para a implantação, né? Então, é isso que eu tinha para apresentar. E, se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Deixamos à disposição dos vereadores, pela ordem, o Gildo, todos podem se manifestar, se assim desejarem. Pois não, Gildo. Senhora Saldanha, obrigado pelas colocações. Algumas questões relativas à coleta desses, vamos chamar assim, efluentes, eu tenho dúvida. Primeiro, eu confesso que eu nunca fui lá embaixo, naquela estação ver. Confesso que eu não fui, porque não é Porto União. Eu já fui ver algumas coisas lá, mas não exatamente isso. Outras coisas lá que estavam ligadas a alguns projetos que eu apresentei aqui. A questão do sistema anaeróbico, a Sanepar tem algum projeto esse é um sistema aeróbico. O sistema anaeróbico nunca foi desenvolvido por uma questão de aproveitamento, para não jogar o CH4, o gás metano, no ar. Não existe projeto visando aproveitar esses gases para
para fazer energia ou alguma coisa parecida. Segundo, os DBOs, 98% de DBOs, né, demanda bioquímica de oxigênio, é isso? De oxigênio na água, né? O que é, quando se larga grande quantidade desses materiais na água, obviamente você causa uma eutrofização que acaba matando absolutamente tudo, principalmente que tem fósforo, né? E a gente vê isso, essas grandes poluições a gente vê isso. Esse sistema aí, a eficiência é realmente de 98%, tá? Isso é comprovado através de análise, isso está tudo ok, eu acredito, né? A questão é, eu entendi, algumas perguntas sim eu coloco, depois a senhora me responde, por favor. Nós teremos até final de 2019 com esse investimento, então cerca de 60% do município será coberto. Okay. Ótimo. É um índice que é ótimo, é satisfatório, o ideal seria 100%, né? Mas tá bom, tá ótimo. Estamos partindo de 14 alguma coisa para 60%. Outra coisa, a questão dos 80% da taxa de água. Como é que foi feito esse estudo aí? Quem diz, é feito o estudo para dizer o cara gastou R$100 de água, vai gastar mais 80 de tratamento. É isso? É mais ou menos isso? Quem criou esse valor, esse percentual aí? Como é que funciona isso? Algumas palavras assim para eu entender um pouco melhor, por favor. Então, a primeira pergunta em relação ao aproveitamento de gás, a Sanepar tem sim investimentos, tem em Foz do Iguaçu, a gente tem estação piloto, que vem fazendo testes e estudos na questão do aproveitamento do gás. Tá? Em relação à eficiência do tratamento, que a gente fala ali em torno de 98%, ele é um sistema que tem uma eficiência muito superior ao utilizado no sistema de tratamento anaeróbio hoje. O termo de referência que a gente está elaborando para a licitação de União da Vitória, que já está em andamento, que vai ser só duplicado para Porto União, né? A empresa vai ter que demonstrar os parâmetros de eficiência, tá? Então, a empresa que for vencedora da licitação, que vai fazer a implantação desses sistemas, que também para a Sanepar são sistemas novos de tratamento, né? Ela vai, no termo de referência, ela tem que comprovar e operar a estação de tratamento por um determinado período e também comprovar a eficiência atingindo remoção de nutrientes, de fósforo, né? Agora, quanto à questão da tarifa, aí a composição do 80%, 100%. A tarifa é 80% do custo, no mínimo, aquele que é usado na casa, 80% retorna para a coletora. A gente tem uma avaliação dessa tarifa de esgoto no Brasil de 50% a 100%, alguns sistemas municipais praticam uma tarifa de 50%, alguns praticam uma tarifa de 100%, e no mundo a gente chega até a 150%, por exemplo, no Canadá, que faz essa serviço, vereador, é sempre assim. Você tem o custo e o benefício, né? Então, essa cobrança, ela tem que fazer frente ao investimento. Vocês viram pelos números ali que é pesado. Então, a tarifa praticada para os estatais no Brasil, acho que a grande maioria é 80%, que está baseada nesse custo, que pelo menos de cada 10 litros usados dentro de uma residência, 8 retornam do sistema de esgotamento sanitário. E isso até de certa forma, senhor presidente, isso de certa forma, quanto maior a tarifa, induz a pessoa a economizar mais água. Porque quanto mais gasta, mais paga. Mais ou menos é isso, né, que dá para entender. E que eu concordo, obviamente, que nós temos que fazer o uso racional da água, né? A gente sabe para que lado que as coisas estão andando nesse mundo afora na questão da água. Eu só queria dar uma observação, vereador, que com 60% da cobertura está suposto até o final de 2019, mas na negociação do contrato, até o final do período, a gente está propondo chegar a 80% da cobertura do produto. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, queira se manifestar. Vereador Aires. Doutor Saldanha, Bolivar, a minha questão
com a qualidade da água, né? Nós sabemos aí do majestoso Rio Iguaçu, que vem desde Curitiba, nessa grande bacia, que aqui passa tudo aqui pela nossa região, por União da Vitória, né? E que na beira desse rio aí também há muita produção mesmo da agricultura, né? E mesmo com a questão dos agrotóxicos, né? E hoje, se bem sabe que nosso país aí consome 5 quilos de agrotóxico por habitante, né? A utilização. E há vários produtos desses que foi usado muito na agricultura e várias questões que está aí, e que foram para o rio, né? Eu digo isso assim, né, porque a gente trabalha com a produção orgânica, né, no Planalto aí, né, Planalto Norte, nós sou agricultor orgânico, temos 163 famílias de produtores orgânicos, e a cidade que faz análise dos nossos produtos orgânicos, né, de 20 produtos por ano, coleta o produto lá e analisa 60 princípios ativos de produtos usados na agricultura, né, de acordo com a lei 10.831 lá, que para garantir que o consumidor tenha um alimento orgânico com certeza na mesa, né? Que para nós nem precisaria, porque a gente dá toda a garantia que nós produzimos sem a utilização de produto químico e que as propriedades estão trabalhando para isso, para serem livres, para dar a maior garantia possível. A questão para frente, como é que nós vamos, a população, ter a garantia desta água que ela seja livre dos produtos químicos, né? Sabes bem que as bactérias, os coliformes, é mais fácil até de controlar tudo, mas o produto químico tem os organofosforados, os clorados, que leva 30, 40 anos para sair do solo, né? E a água aí tem uma questão de contaminação muito maior, né? E pelo menos essa questão de Iguaçu, né? Não seria importante também ter uma outra fonte de captação na captação do Rio Iguaçu, né? Ou despoluirmos o Iguaçu, que é um dos rios mais poluídos do país, né? É um pouco essa questão, não de questionamento, né, para se pensar para frente, ou que já tem sido feito para isso. Se existe também condição de análise de produtos químicos na água. Existe uma portaria do Ministério da Saúde, que a empresa observa rigorosamente, que contempla todos esses parâmetros, né? Então a gente faz esse monitoramento rotineiramente. Então a empresa faz rotineiramente todas essas análises. Até nós tivemos recentemente aqui ao lado uma participação dos nossos técnicos de Curitiba. O vereador Almir esteve presente e assistiu lá. Nós trouxemos para falar para os alunos da faculdade da FAF, um especialista em tratamento de água e também uma funcionária nossa que trabalha no laboratório de análise, e foi colocado isso tudo. Com relação ao manancial, ao Rio Iguaçu, é um manancial que nos dá segurança, tanto de quantidade e, apesar das críticas, também de qualidade. A grande vantagem do Iguaçu é o seu poder de diluição, né? É um rio muito grande aqui e ele tem esse poder. A gente faz esse monitoramento, é lógico, como a Jane colocou ali no início da apresentação, né? Uma diretriz que a empresa cumpre sempre água não pode faltar, mas qualidade é condição para fornecimento. Então, se não tem qualidade, a gente não pode nem pensar em fornecer essa água. Então, a gente faz esse monitoramento por mês, é analisado, né? A água na estação de tratamento ela tem análise de hora em hora, e ainda a gente faz a coleta na rede para fazer o controle da rede de distribuição. Então, quanto a isso, eu acho que não precisa ter nenhuma preocupação, porque é monitorada continuamente essa qualidade. Vereador Almir. Agradecer a presença da Jeane Schmidt, Saldanha. Eu vou, além aí do tratamento de esgoto, eu gostaria de falar também dessa parte de capacitação, de fonte de outras fontes alternativas de captação de água. Eu sempre tenho batido nisso ali, porque o povo, né, a gente como político, o povo tem cobrado muito de nós, né? Então, como eu já participei recentemente, a convite de Bolívar,
aqui em União da Vitória, junto com o pessoal da faculdade, acho que de Biologia, né? E lá foi falado que o nosso Rio Iguaçu, se não me engano, enquadra no item fator 2, né? E até eu fiz uma pergunta, né? Se não era interessante nós arrumar uma outra fonte de capacitação, talvez com o item lá, o fator 1, né? Gostaria de saber se a empresa tem feito alguma pesquisa, se nós temos aqui na nossa região, no nosso município de Porto União e União da Vitória, algum dos rios ali que poderia ser enquadrado no fator 1, que eu acho que daria maior segurança aí para todos nós. Não que a água não é boa, a água já está provado que a água aí da Sanepar é de excelente qualidade. E tenho falado muito para muita gente, daqui a uns anos ali, quem tiver uma água, do jeito que as coisas estão indo no nosso mundo, aí uma água dessa do Rio Iguaçu, aí vão ter muito contente. Então eu gostaria, mesmo fugindo um pouco dessa parte que é de esgoto, né, se tem sido feita alguma análise nesses outros rios ali que nós temos, que poderia talvez chegar até o local de tratamento por gravidade, sendo talvez o Rio Pintado, Rio Timbó e outros rios por ali que nós temos ali, tal, que não me vem agora em mente, né? Então isso aí seria uma pergunta. Agora, sobre a parte de tratamento do esgoto, como ficou muitos anos, né? Muitos anos aqui, vou falar em Porto União agora. Porto União aí sem investimento nesta área ali tal de tratamento do esgoto, foi por caso problemas políticos, problemas financeiros, ou por que a empresa não pôde ampliar esses recursos para melhorar o sistema de tratamento do esgoto em nossa cidade aqui de Porto União. E gostaria também de saber, caso for fechado algum contrato aí com a nossa empresa Sanepar, o prazo mínimo é 20 anos, prorrogado para mais alguns anos, ou é fechado em 20 anos? Gostaria de saber alguma coisa, afinal que isso tudo vem no contrato. Seria mais ou menos isso que eu gostaria de perguntar. Muito obrigado. Bem, em relação à questão do esgoto, falando de investimento, por que os investimentos demoraram tanto para acontecer em Porto União, né? Porque para a gente fazer investimentos nesse porte, a gente precisa de captação de recursos, né? E o grande problema de captar recurso era porque Porto União não tinha o contrato de concessão assinado, tá? Então, justamente por esse fator, a gente teve até um contrato de um financiamento pré-aprovado, eu acredito que em 2010, que a gente perdeu esse financiamento pelo fato de que o município não possuía contrato de concessão assinado junto à Sanepar. Aí os valores que tinham sido pré-aprovados não foram liberados para os investimentos, porque a gente não tinha anuência da prefeitura. Os recursos que estão em fase de licitação em União da Vitória, eles já foram captados no último programa do PAC. Então, são investimentos que a gente vai aplicar, que já estão garantidos para a União da Vitória, em torno de 47 milhões de reais, que vão ser implantados, num primeiro momento, 3 estações de tratamento, e a gente vai elevar o IARCE a 60% também até 2019, com recursos já assegurados junto ao BNDES, mas a gente teve essa condição pelo fato de ter o contrato de programa já assinado com o município de União da Vitória. E é essa tentativa que a gente vem buscar. Essa é a nossa proposta de investimento para Porto União. Mas a gente também tem que buscar, numa primeira etapa, talvez a gente entre com alguns recursos próprios, mas a gente também tem que buscar recursos para assegurar essa segunda e essa terceira etapa de investimento e atingir esse índice de 60%. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de ter um contrato de programa assinado junto ao município. Por 20 anos. Nós estamos negociando o prazo de 30 anos, vereador. Esse projeto que a Giane apresentou é um projeto com horizonte de 20 anos. Então,
né? Vai ter uma sequência na frente, outro projeto para atingir os outros 10. Em relação aos mananciais, não sei se eu posso falar Pode um pouquinho, a Sanepar não fez, mas a Prefeitura, no seu Plano Municipal de Saneamento, contratou uma consultoria, né, a consultoria ampla lá de Florianópolis, e fez algumas encomendas na gestão passada específicas, né? Que a primeira seria uma alternativa de abastecimento com água subterrânea, poços artesianos, vamos dizer assim. A empresa fez esse estudo e apresentou, está no plano de saneamento, que está lá no site da Prefeitura, né, é público. Então, isso implicaria em aumento real na tarifa praticada, né? E ainda sem uma segurança de abastecimento, porque para saber o quanto de água dá um poço, precisa perfurar ele, né? Então precisaríamos, porque a gente tem uma demanda muito grande, né? Vocês viram ali que hoje a gente trata 180 litros por segundo, nós estamos com um projeto para aumentar para 300 litros por segundo. Em alguns momentos, hoje a gente já chega num consumo de 260 litros nas duas cidades, que a gente compensa com a água reservada, né? Então, no pico, hoje a gente já está chegando num volume bastante grande de consumo. Então a empresa fez essa análise com água de poços, fez uma análise buscando uma alternativa, seria o Rio Pintado, e chegou na conclusão que o manancial seguro é o Rio Iguaçu, né? Isso está escrito lá no Plano Municipal de Saneamento, que é o plano que vai nortear o contrato. As bases do contrato têm que estar descritas nesse plano, né? E aí essa lei autorizativa do contrato virá para essa casa para ser analisado, né? E vocês irão deliberar. Então hoje o nosso intuito foi trazer uma primeira informação para a gente, né, dar uma satisfação para essa casa também do que está sendo conversado com a Prefeitura e do que virá de proposta, como o presidente Paulo falou, para que os senhores analisem, a senhora. Só mais uma pergunta, essa é fácil, né? Com todos esses investimentos, a gente sabe que o povo, né, nós vamos ter que pagar mais, né? Nossa conta d'água já vai ser incluído lá o esgoto sanitário. Então, quantos anos ali, se fosse o povo ter que pagar esse investimento, quantos anos levaria para a empresa conseguir essa grana, esse dinheiro de volta, se fosse utilizado pela Sanepar, esse dinheiro todo de investimento? Tem mais ou menos uma previsão, assim, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos? Olha, muito obrigado. Só isso. Esse investimento em torno de 33 milhões, quando a gente vai captar recurso, a gente apresenta um estudo de viabilidade, tá? Então eu acredito que a gente, nesse atendimento de 60%, a gente levaria em torno de 30 anos para ter esse retorno. Muito obrigado, né? Agradeço por isso a sua esse presença. período, né, do contrato, né, a duração do contrato. Vereador Osmar. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, vereadora, pessoal que se faz presente. Queria parabenizar, né, pela explanação da doutora Giane. Eu acho que as dúvidas aqui nessa casa, elas terão quando o projeto vir para essa casa, para a gente poder analisar cada um dos senhores vereadores e ver se existe possibilidade, às vezes, eu não sei se ele vem compactado já ou pode ser ter alguma modificação, alguma ampliação nesse projeto, ou ele já vem pronto de vocês, sem poder mexer em algumas partes. Eu acredito que o Executivo deva fazer essa discussão com vocês. Vem um projeto de lei autorizando a assinatura do contrato, e dentro desse projeto vai constar o contrato, né, que vai constar as metas, então, aqui apresentadas. Acredito que o Executivo deva fazer essa conversa com os vereadores, né? Eu também, senhor presidente, eu acho que essas dúvidas, quando vinha esse projeto, aí sim nós pediria que alguém da Sanepar tivesse presente para a gente poder, depois de ter se inteirado no projeto, referente à implantação da estação, à implantação da rede coletora, e a gente vai ter muitas dúvidas
para ser discutido, as ligações da rede, tanto de esgoto como de água, as possibilidades de ser os ramais já nos passeios, para não ter essa destruição total nos asfaltos, nas camadas de asfalto nossas, coisas que virão pela frente, e a gente vai pedir o entendimento e as dúvidas serão sanadas. Parabéns pela explanação. Obrigado, senhor. Vereadora Aldeia. Eu também só tenho a agradecer. Uma das preocupações seria assim, no sentido de tudo bem, vem o projeto, vem o investimento para 4, 5 anos, e depois vai ficar mais 25 anos, talvez sem investimento. Se o contrato pudesse ter uma porcentagem de investimento, porque, que nem diz, para recuperar, vai 25 anos, daqui 25 anos a nossa população vai ser bem maior, com certeza, a cidade bem maior, e talvez nós vamos estar com as mesmas necessidades, porque vai evoluindo, o progresso vem, tecnologia nova, e eu, assim, realmente vamos ter que analisar, né? E eu acho que o contrato é longo, 30 anos, acho necessário, por causa do investimento ser alto, mas é aquela preocupação. Vai ficar 25 anos, seria que nem um espaço que ficou parado agora, né? Mas uma coisa que eu queria só acrescentar é que, assim, o índice de atendimento com o IARCE, que é o índice de atendimento com rede coletora que a gente está propondo, ele cresce na mesma proporção da população, né? Porque ele é o número de ligações pelo número de habitantes. Então, à medida que a gente vai assinar um contrato de programa, a gente se compromete a atingir aquele índice na medida que a população cresça, né? E o que eu apresentei até agora, que é os 60%, é só a primeira etapa de investimentos. O contrato de programa, ele traz um índice de atendimento, acho que até 80%, né? Até em qual ano a gente vai atingir 80% de atendimento com rede coletora. Mas, que nem o Bolívar mesmo falou, isso aqui é uma explanação inicial, né? Eu acho que o contrato vai vir para análise dessa casa, e a gente está à disposição a qualquer momento para qualquer esclarecimento. Eu que agradeço, eu acho que todos estão satisfeitos, né? Eu acho importante essa explanação antes, porque quando o projeto vir, a gente vai poder analisar com mais, assim, firmeza. A gente vai procurar, inclusive procurar em outros municípios, como é que está indo o funcionamento e tal. Eu acredito que os vereadores podem se preparar para, quando vir o projeto, poder analisar bem e votar, discutir consciente. Provavelmente poderá ser feito emendas na proposta do projeto. Eu acredito que é difícil, mas poderá, eu acredito. Por isso vem para a Câmara para ser aprovado. E eu quero agradecer à engenheira Josiane, né? Jane, pela presença, pela explanação, muito ótima. Bolívar, o senhor que está sempre aí na cidade, a gente fica à disposição, nossa casa de leis aí, hora que precisar, comunique, estamos aí à disposição, para que a gente, assim, encurte os caminhos entre a Sanepar e o município de Porto União, que realmente ficou Porto União, acho que perdeu muito com esse espaço aí que ficou, vamos dizer, esse atrito de contrato e não contrato, assina e não assina. Eu acho que Porto União perdeu, e é isso a gente não quer para a população, né? A gente quer que ela ganhe. Também agradecemos ao Marcos, que está aí presente, e deixamos para as considerações finais de vocês. Agradecer o convite, e a gente está à disposição para qualquer esclarecimento.